Oi, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Calc Landscape e a parte de composições e insumos do Calc Landscape, tá? Eu comecei nesse exemplo aqui um orçamento em branco, não tem nada aqui, e eu vou começar a botar coisas no meu orçamento, tá? Então eu vou colocar aqui, tem um abacateiro, ok, vou colocar. E eu vou aproveitar, vou colocar também esse eônio, ok, que é uma suculenta. E eu vou colocar também uma palmeira. Eu vou colocar só 3 plantas. Opa. Vou colocar só 3 plantas. Vou pegar essa palmeira aqui, a palmeira africana. E vou jogar ela aqui. Bom, joguei 3 itens aqui e ele me trouxe a quantidade de 1 unidade, né? Legal. Então, olha, quando eu trouxe a Pérsia americana, que é o abacateiro, ele me trouxe aqui 1,5, que é a altura da muda, né? E trouxe isso na coluna nome. Por que ele fez isso? Porque eu posso ter no meu orçamento outras coisas que não são plantas. Então, eu poderia ter um aspersor aqui, né? Eu poderia ter um mobiliário aqui, então vou ter esse banquinho de ferro aqui. Então meu orçamento é mais complexo do que isso. Mas eu estou lidando com as plantinhas, elas estão aqui no meio, então essa coluna chama nome. Se eu quiser ver o nome popular aqui, eu tenho que listar somente as plantas. Aí ok. Se eu estou vendo só plantas, o programa escondeu aquele aspersor, escondeu aquelas mobiliários que eu coloquei, está me mostrando só planta e separou elas por tipo, lá, uma suculenta, uma palmeira, uma árvore, tá? Bom, eu na verdade gosto de ver a tabela mais simplificada mesmo. Quando eu pego o meu abacate aqui, a Pérsia americana, eu tenho aqui a quantidade. Eu não vou comprar um, tá? Eu vou comprar, por exemplo, 10. Vou botar uma alameda de abacateiros lá no meu projeto. Beleza. Eu alterei a quantidade, mas a composição que está aqui, o que é a composição? Essa é uma composição de execução. Então, abacateiro, plantio de árvore, palmeira, se eu dou 2 cliques, ele está me dando lá, ó, quanto de NPK, de areia, de calcário, eu vou usar para fazer o plantio de 1. Né? Como eu vou ter 10 plantios, então eu vou ajustar aqui, eu sei que 10, tá? Por que o programa não faz isso automaticamente? Tem vários motivos. O que eu estou falando de automaticamente? Eu posso chegar aqui e falar, ó, vai ter 5 dessas palmeiras aqui, africanas aqui. Por que o programa já não altera aqui para mim automaticamente? Porque não necessariamente a relação é direta. No caso de plantio mas vamos supor que essa minha palmeira seja uma palmeira que, em vez de ter 1,5 metro de muda, ela tem 15 metros de muda. Ok? Então, se é uma palmeira de 15 metros de muda, o cara não vai me entregar isso lá. Ele vai me entregar diferenciado. Eu vou ter que pagar para o cara me entregar essas palmeiras. Eu poderia até botar o preço dela já incluindo o frete. Mas é um exemplo, você pode encontrar outros casos. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar um transporte de carga lá até 15 km. Show! E eu vou botar aqui quanto que vai ser a distância de onde estão essas palmeiras até a minha firma. Vamos supor que estejam 12 km. Ok. Então olha, essa minha palmeira, ela tem 5 plantios e tem 12 mil metros de frete. Então são coisas distintas que eu posso jogar aqui. Quando eu jogo esse transporte dentro da palmeira, fica mais fácil para eu saber que esse abacate não vai estar naquele caminhão, né? Naquele caminhão vai estar essa palmeira aqui. Então esse é um caso em que eu vou ter quantidades diferentes. Também tem um outro caso. Por exemplo, eu tenho esse meu abacate, eu vou querer tutorar as mudas. Então eu tenho uma composição aqui que eu criei, ela tutora simples para arborização urbana. Mas vamos supor que eu só vou tutorar os abacateiros que estão perto da rua.
Os que estão lá no fundo do meu quintal, eu não vou tutorar, porque o dono da casa não vai fazer vandalismo. Quem faz vandalismo é a pessoa que está passando na rua. Então eu só vou tutorar 5. Ok? Então eu estou tutorando 5, mas eu estou plantando 10. Ainda tem um outro caso. Tá? Aqui no programa tem até um botão que eu posso alterar o percentual da quantidade de mudas. Por que isso? Porque às vezes, se for uma obra pública, você pode pensar que as quantidades vão ser muitas, mas eu vou ter perda, alguma planta pode morrer e tal. Então, de repente, é melhor eu fazer um orçamento comprando 12, mesmo sabendo que eu vou plantar 10, porque uma ou outra vai morrer, e no final, se sobrar, tá? Isso é mais difícil com árvore, mas uma suculenta aqui que tem 15 centímetros de altura, se eu comprar lá para encher um canteiro de 3 metros quadrados, eu vou ter muitas mudas. Vamos ver como é que seria no caso dessa suculenta. Eu tenho essa minha suculenta aqui e ela não veio composição nenhuma. Por que não veio composição nenhuma? Eu notei que o banco de dados que sai aqui de fábrica, ele tem, olha só, nesse botão aqui, ó, tipo vezes composição, eu consigo cadastrar qual composição eu vou usar para cada tipo. Então, bambu, eu vou usar esse aqui. Trepadeira, esse aqui. Grama em placa. Minhas árvores está aqui, essa composição. A minha suculenta foi sem uma composição cadastrada padrão. Então, eu vou escolher aqui uma das que eu tenho. Você pode criar uma composição, não é muito o assunto desse vídeo, mas eu mostro onde fica. Então, essa minha suculenta, eu vou plantar ela como se fosse uma forração ou canteiro. Ok. Cliquei em salvar, ele deu uma limpada aqui, mas foi salvo, tá? Beleza.